Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista, do consultor da indústria farmacêutica que almeja, que quer alcançar a alta performance. Episódio 54, recebendo hoje não só um convidado especial, mas uma pessoa que, além de um convidado especial, é um amigo que eu tenho, um amigo da indústria farmacêutica, uma pessoa que eu tenho uma estima gigante. Guimar, prazeraço te receber aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui no Ponto de Encontro. Bea, prazer é todo meu querido, estar aqui com você nessa noite aqui para a gente conversar, falar um pouquinho aí da minha experiência profissional, não linkado a casas onde eu passei propriamente, mas as experiências aí que a gente acaba trilhando nesse caminho, e eu estou aqui para compartilhar, para contribuir, enfim, para a gente ter um bom papo aí e poder contribuir para os demais que estão assistindo aí, cara. Prazer estar Isso aqui, aí, viu? cara. O prazer é todo nosso te receber. Eu tenho certeza que você aí vai contribuir bastante com a tua experiência, a tua bagagem, toda essa história bonita que você tem construído na indústria farmacêutica. A gente que começou junto nossa história na gestão lá atrás, né, cara? Vou falar tanto tempo, não, senão Verdade. entrega nosso ouro. Mas, Aguimar, antes de pedir aí para a sua apresentação, eu quero pedir a você que está assistindo aqui o podcast, comente, curta, compartilhe, ajude a gente a fazer essa frente, né? Essa iniciativa do ponto de encontro é alcançar mais e mais pessoas. Aguimar, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho aqui, eu queria que você fizesse um breve resumo, uma breve apresentação da tua história aí, para todo mundo poder conhecer um pouquinho de você. Pô, bacana, Elber. Então, que vos fala o Agmar, né? Já chegando aí os 4,3, e de indústria, 16 anos, propriamente dito aí. Para mim foi uma trajetória profissional onde eu tive que mudar totalmente o segmento, vim da área automotiva, né, cara? Passei 10 anos lá, e aí, numa reviravolta aí que a gente vai falar um pouquinho mais na faculdade, eu me interessei por esse segmento e venho trilhando aí essa história aí muito boa de se ver, muito legal, muito empolgante. Espero poder passar mais 16 aí, produzindo, contribuindo, construindo a história que ao longo desses anos a gente vem batalhando aí. Isso aí, cara. São quantos anos de gestão já, Aguimar? E aí, 16, né, de indústria e no total vou fazer agora 12, vou para 12 anos como gestor, né, cara? Já se passaram 12 anos, hein, Elber? Seus cabelos eram É, pretinho, hein, cara? Depois teve pois uma é. fase que você não tinha cabelo, agora voltou de novo esse cabelão grisalho, Agora, mas são agora 12 anos, cara. São foi 16 anos, comprado. mas Cabelo ficou comprado é bom, meu. cara. Depois já paguei, agora é meu, né? Ah, valeu, com certeza, valeu a pena. Ficou bom, ficou jovem aí, mais uns 10 anos a menos Exatamente, aí, cara. cara. A gente tem que usufruir dos benefícios da medicina, né? Tem alguns mentorados meus que pegam os vídeos das antigas aqui, Aguimar, e eu brinco que é um professor convidado, porque tinha cabelo nenhum, mas faz parte da vida. Meu amigo, aproveitando aí que a gente está falando dessa história, essa jornada bonita sua, eu queria que você me contasse pra gente, cara, como que surgiu mais com detalhes esse interesse. Você estava falando que veio do setor automotivo, na faculdade surgiu, mas como que foi que isso aconteceu? A gente sempre nasce com o intuito de ser vendedor, né? Então, assim, trilhei minha carreira lá atrás, buscando sempre a área de vendas, consegui entrar no segmento automotivo na parte de peças. Lá fui trilhando e comecei a crescer na carreira e me tornei vendedor. Quando eu decidi crescer dentro desse segmento, eu percebi que estava muito limitado. E era um segmento que tinha algumas limitações. E na ocasião, eu estava na faculdade, já no quarto semestre, encontrei um colega ali que era da indústria farmacêutica. Eu não conhecia nada de indústria. Mas de conversar com ele, e ele até conta isso até hoje, quando eu me interessei por aquele assunto, por entender um pouco mais, ele fala que eu paguei 32 de café na hora do intervalo só para poder arrancar a informação dele, tá? Então, assim, foi um cara que foi ali, que realmente me deu algumas oportunidades de ter contato com pessoas dentro da indústria farmacêutica, mas realmente ali nasceu o desejo de mudar de segmento, né? Através do que ele me falava, né? Então, ele me Legal. trazia os desafios, me trazia os benefícios, salário, né? O financeiro muito bom. Então, cara, eu decidi embarcar, né, nessa nova profissão, da onde eu tive que dar um downgrade
carreira, né? Então, era um vendedor estabelecido, já premiado, cara, ganhei várias viagens, inclusive fui conhecer Fernando de Noronha, nunca nem tinha viajado de avião, tudo por Top. conta da empresa, né? Então, assim, estava indo muito bem. Mobilei minha casa inteira, porque sempre tinha muitas premiações, consegui realizar alguns sonhos, comprei carro, mas profissionalmente falando, eu estava me limitando. Então, eu queria crescer. Eu estava na faculdade, desenvolvendo, conversando, aumentando o meu network. Foi aí que apareceu é, esse colega, e aí ele me trouxe como era a indústria, me trouxe os desafios, cara, e eu decidi cair de cabeça. Então, eu saí de um segmento onde era estabilizado, estava bem estabilizado, reconhecido, e pedi demissão, virei as costas e entrei como estagiário na Sandoz, cara. Que top, cara. E pra você ver, né, cara? Muitas vezes as pessoas ficam aí pensando em alguns benefícios, alguns direitos aí, e deixam de tomar uma decisão. E como a tua vida mudou depois dessa decisão, né? De coragem, de sair de uma situação estabelecida para começar uma nova carreira. Parabéns aí pela decisão, pela carreira que você construiu até aqui. Tenho certeza que vai ser ainda mais bela. E me fala, você falou de desafios aí, quais foram os grandes desafios? Porque é um mundo completamente diferente do mundo tradicional das vendas. Ah, Então, com quais foram os certeza. grandes desafios aí do Aguimar na hora dessa transição aí para a indústria farmacêutica? Cara, imagina, né? Eu tinha um cliente que era aquele cliente que tinha, digamos assim, não tinha uma escolaridade definida, tinha dono de oficina, mecânico, o cara que cuidava lá do estoque de outra empresa, e eu conversava com essas pessoas assim, e eu tinha vícios de linguagem que eu tinha adquirido, então, assim, até questão de português eu tive que estudar, cara, porque a gente acaba tendo um choque de realidade na indústria farmacêutica que você está com um cliente que é graduado, pós-graduado, né? Ele é doutor naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele faz, ele estudou muitos anos para aquilo, e eu saí de um segmento onde eu conversava com pessoas que não tinham nenhum primário, né? Imagina como é que era o diálogo, né? Às vezes, uma coisa engraçada, teve um cara que ligou ali e me xingou inteiro, aí ele falou, eu falei assim, tu sabe de onde tu comprou? Ele falou, não foi daí não? Eu falei, não. Aí ele, desculpa, desligou o telefone. E eu falei, caramba, como é que são as coisas, né? E aí a gente entra para uma nova realidade, questão de cuidar, né, da nossa autoimagem, cuidar de como a gente vai falar, é um produto diferente, a gente está levando um conceito, está levando uma saúde. Eu vendi uma peça pronta, eu falava de milímetros, é ou não é, tinha um catálogo, e de repente eu vou discutir com alguém que é doutorado naquilo, que é doutor daquilo, que conhece a doença, eu conheço a medicação, e eu tive que me adaptar a esse novo mundo, né? Que eu falei assim, bom, pedi demissão, entrei como estagiário. O estagiário já não tem direito a nada, né? Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Então, foram longos, né, meses de estudos, não só o material que a empresa forneceu, e assim, da nossa época a gente recebia apostila, né, cara? Hoje em dia a gente tem assim o grande benefício de ter um iPad, ter uma plataforma de treinamento. Cara, na nossa época era só Exato. apostila, né, cara? Era É, apostila, era PDF. eu lembro quando eu entrei, que eu recebi um SEDEX do gestor da época. Cara, era grande para danar do manual de produto. Eu falei, meu Deus do céu. Eu trabalhava com anticoncepcional e para falar etinil estradiol, meu amigo, que é aquilo? Eu trabalhava com venda de telefone na época, plano, para tudo que é tipo de pessoa, é totalmente diferente. Então foi assim um desafio tremendo também esse início de adaptar a linguagem, a comunicação. Sim, O médico, a gente tem que reconhecer que é um profissional que exige mais daquela pessoa que vende para ele, porque ele tem um nível de formação superior, né? com certeza. Isso exige da gente, do profissional da indústria farmacêutica, essa preparação maior, porque a nossa imagem vende também, né? Como você falou. E a gente precisa acompanhar o que o nosso cliente exige da gente, que senão a gente vai arrumar mais um problema que não precisa, que já nos sobra um problema para a gente querer arrumar mais um. Sim, com certeza. Sem dúvida, cara, esse é o grande desafio, a gente se adaptar, né? Mas logo de início a gente descobre que é um ser humano como outro ser humano, sabe? Que por Exato. trás daquele jaleco ali tem uma pessoa,
tem uma pessoa que gosta de conversar, de que tem que existir uma abertura, uma conexão, né? Você tem que agregar valor. Então, nem sempre, e a gente sempre acha que eles sabem de tudo, e, cara, na maioria das vezes eles não sabem, eles querem discutir, e aí que entra aquela percepção que eu tinha lá quando eu vendi autopeça. Então, às vezes, tinha um cliente que comprava comigo porque eu entendia de como adaptar, de como conectar peças, e aí eu comecei a falar, poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho o conhecimento que eu estou adquirindo, e o que eu não sei eu pergunto, cara. Então, assim, acho que uma das coisas que é mais interessante para você conhecer seu cliente é perguntar, né? Qual a experiência dele, o que que ele vê, o que que ele acha, qual a opinião dele, quantos de nós recebemos de material para trabalhar e naquele material tem um estudo de caso e a gente nem lê, nem discute, acredita que só de entregar aquela lâmina ele vai ler. Aquela lâmina ali é um suporte para você discutir. Então, uma das coisas que eu mais tive de impacto inicial e foi muito positivo foi saber que, além de eu levar o conteúdo, eu estava aprendendo com um que sabia mais e disseminando para o outro. Então, eu Perfeito. comecei a compartilhar o conhecimento de um para o outro e aí discutia, aí eu comecei a entender que um era amigo do outro, que era referência, e é interessante que os caras se conhecem, mas nem sempre eles vão falar de um assunto só. Então, você compartilha e conecta o assunto e você começa a entender e falar, agora, aí você começa a gostar, né? Porque até então você fala, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui, né? Mas toda vez que eu Exato. lembrava dos caras lá que me xingavam, eu falei, não, aqui o meu cliente me trata bem, com educação, então por que que eu vou ficar? Isso aí. Você trocou um ponto importante aí, que eu falo muito sobre ele, que é o conhecimento, né? De interagir para entender a necessidade. E hoje isso se faz muito necessário para você fazer uma propaganda consultiva. Porque se você chegar na frente para ser um telemarketing presencial nesse médico, você não vai ganhar o espaço que você precisa na interação com esse médico. Então, isso é fundamental. E outra coisa que eu falo, Guimar, é a importância, cara, de você se posicionar como especialista no produto. O médico é um especialista na doença e no tratamento, mas nós, da indústria farmacêutica, temos que nos posicionarmos de maneira que ele entenda que ele está falando com uma pessoa de igual para igual. Nós, especialistas em produto, ele, especialista de doença e tratamento. Porque senão, a gente não vai fazer o nosso trabalho bem feito, porque a gente vai colocar esse cara, esse médico, esse profissional num pedestal, e essa distância que a gente coloca dificulta completamente a interação com ele. Concorda com isso? Perfeito. E o que gera conexão é quando você coloca um momento de equidade, né? Então, é importante que você crie um rapport, é importante que você traga a sua parte de conhecimento, é importante que você pergunte. Acredito muito que uma conversa sadia, ela tem que ver 50-50. Aquele modelo lá, inclusive do passado, a gente pegou um pouco disso, que é só você chegar e, na época era Visual Aid, né? Que era, a gente abria assim, aí você falar tudo que tá ali e tal, e muitos reclamavam assim, nossa, mas o médico está no automático, nós colocamos ele no automático, sabe? Ele quer nos ajudar, ele fala assim, ele vai vir, vai entregar o recado dele, vai embora, esse é o trabalho dele. Então, muitas das vezes, eu já chegava, eu fazia uma pergunta e eu ficava ali com 1 minuto e meio de silêncio, o médico olhando para mim, porque assim, ele não estava acreditando que eu estava perguntando para ele, de tão automático que ele estava, mas não é qualquer pergunta, né? Então, assim, o consultor não pergunta coisas óbvias, né? Doutor, o senhor trata epilepsia, né? Fala para o neurologista isso. Doutor, o senhor trata depressão para um psiquiatra, sabe? Ah, você vai no fisiatra, doutor, o senhor trabalha com dor crônica, então não é esse tipo de pergunta que você vai tirar ali o seu médico ali, né, do lugar dele. Até porque nós temos que trabalhar bem isso. E todo esse trabalho vem antes de você perguntar a si mesmo. Olha para o espelho e pergunta, faça a pergunta para você mesmo. Faz sentido, sabe? Interioriza isso dentro de você. Mesmo que você não tenha o conhecimento, pergunte para você primeiro, vá atrás do conhecimento para depois você ir perguntar para o teu cliente. Porque isso, cara, é muito ruim. Hoje, na comunicação, as pessoas não sabem e quer saber da outra pessoa, querendo vender para ela um conceito, um produto. Então, assim, tenha isso, né? Eu sempre falo que o representante, ele vai para o campo como soldado em guerra. Ele tem a granada, ele tem ali a faquinha, ele tem uma cordinha. Então, enfim,
a cada pergunta que ele tem, ele traz a arma certa. Doutor, esse é o tratamento, a posologia, a medicação, esse efeito é um efeito terapêutico, mas que pode ser também um efeito que possa ser maléfico para o perfil de paciente X ou Y. Enfim, para não entrar muito aqui em produto, mas para falar de experiência mesmo. Pergunte aquilo, né, que você queira saber do seu cliente, para que você possa conhecê-lo e para que você possa ser útil para ele, entregar o que ele precisa. Porque se eu tenho várias ferramentas, se eu tenho um monte de armas aqui, né, digamos, eu tenho, e ele, poxa, ele fala, dá um canivete para cortar essa corda aqui que eu tô com trabalho. Aí você vai e puxa sabe, puxa o seu boné, sabe, puxa uma arma. Ele falou, não, peraí, eu queria faquinha para cortar essa corda. Então, às vezes, o que ele precisa saber é algo tão simples e objetivo e a gente fica fazendo voltas e voltas e voltas, né? E com o receio da tréplica. Então, tem vezes que o médico nem pergunta, uma pessoa fala do preço, da cor do produto, para onde veio, para onde vai, o que que faz, o que que não faz, né? E nós acabamos estimulando nosso cliente coisas que não vão agregar, que não fazem parte, né, do dia a dia dele, mas que a gente acha que tem que dar o recado. Ou que não eram preocupações dele que a gente mesmo gerou, né? Particularmente, eu vejo que nas conversas que eu tenho com profissionais da indústria farmacêutica, que a habilidade de fazer perguntas com intenção é o grande ponto hoje de dificuldade. As pessoas Perfeito. não sabem fazer uma pergunta com intenção, uma estratégia pré-definida, com aquele objetivo traçado. Então, elas entram dentro do consultório sem saber o que perguntar e perguntam muito, perguntam desnecessárias, perguntas que não levam para lugar nenhum. Eu sempre cito o exemplo quando eu fiz um curso na empresa que falaram que a gente tinha que ir para o campo fazer pergunta aberta. Fazer pergunta aberta não é difícil. O problema é você organizar o raciocínio das perguntas abertas. Porque se você faz uma pergunta para cá, uma pergunta para lá, outra para lá, que não gera uma Verdade. direção para onde você quer levar o médico. E a pessoa que detém a habilidade de fazer perguntas estratégicas, ela domina a comunicação. Porque ela vai levando a pessoa com a qual ela está conversando para onde ela quer. E isso é fundamental no negócio nosso hoje. Quem não sabe Perfeito. fazer isso está anos-luz à frente. Porque a vida consultiva, uma das habilidades necessárias para ela é saber fazer perguntas. E Perfeito. aí entra no que você falou, né? Se eu não me posiciono como especialista de produto, com conhecimento daquilo que eu estou trabalhando, eu fico receoso para fazer perguntas, eu não tenho confiança para fazer perguntas. Aí eu complico eu mesmo, vou complicando meu próprio negócio. E entro num ciclo contínuo que aí eu não sei Sim. como sair dele. E, Esse e, ponto eu vejo como um dos maiores desafios hoje da propaganda médica. e sem dúvidas, Elber, é uma coisa que tem que estar ligada ao propósito do nosso trabalho. Qual é o teu propósito? Por que que você sai de casa? Sabe? Então, assim, o propósito teu é cuidar de pessoas. Cara, a gente promove saúde, a gente promove recuperação, reabilitação. A gente não tem noção mais de quantas pessoas a gente tira da dor todos os dias, a gente tira da depressão, a gente tira da ansiedade. Então, você tem que ter um propósito, esse propósito tem que gerar em cima do valor que você entrega. Então, se você não sair de casa sabendo que você vai tratar de pessoas, o teu cliente que trata de pessoas, ele não vai conseguir se conectar com você. Por isso que a pergunta tem que ser para cuidar da pessoa, porque o mais importante nesse ciclo todo nosso é o paciente. O médico quer cuidar de pessoas, a gente quer cuidar de pessoas, e o teu propósito tem que ser cuidar de vidas, transformar vidas. Quantos relatos, né, muitos de nós aqui nos escutamos de pessoas que recuperaram os movimentos, voltaram à vida de trabalhar, pessoas que estavam em depressão profunda nem se conectavam, sabe? Vovós que começaram a interagir com os netos, quantas mães de família conseguiram cuidar dos filhos, quantos pais de família conseguiram voltar a trabalhar e ter uma vida ali com mais qualidade. Então, o propósito é esse. E com esse propósito, a gente transmite para dentro do consultório para somatizar com o nosso cliente. É isso que dá importância do representante para pro teu médico. O médico sabe que você vai entrar lá para, junto com ele, cuidar de alguém. E não simplesmente vender o Isso. medicamento. A gente não vende medicamento, a gente cuida de pessoas. O medicamento é a ferramenta que nós Para isso conectamos acontecer. exatamente, entendeu? Então, Perfeito. para mim, é o propósito que está envolvido Isso aí. nisso. E me conta aqui, cara. A gente foi promovido junto praticamente, fizemos um curso lá de gestores juntos, onde a gente interagiu e se tornou amigos, né? Nos tornamos amigos.
Qual que é, na sua opinião, o maior desafio dessa mudança de rap para GD? Vira a chave, né? Sem dúvida, a gente vai nesse propósito, a gente não tem totalmente as ferramentas, né, a gente foi promovido no cargo como representante para gestão, e a primeira coisa que a gente acha é que todo mundo vai fazer como você faz, né? Então, e a gente só acredita que existe aquele caminho, então a gente acaba desgastando ali o nosso início, eu digo sofrendo mesmo, porque você se frustra porque as pessoas não fazem e elas se frustram porque você quer que elas façam do jeito dela, né? Então, esse baque de achar que todo mundo fazia igual a mim, principalmente eu que assumi a equipe que eu era representante, então imagina, né? Eu ter que trazer para aquelas pessoas ali o meu modo de ver, o meu modo de atuar, apesar de ter sido de excelente sucesso, mas não é igual. Todo mundo vai chegar num caminho, logicamente, não é qualquer caminho, mas quando eu fui entender que eu tinha que contribuir, sabe, auxiliar, ajudar, né, orientar e muitas das vezes opinar, mas antes de tudo, fazer acordos, sabe? Eu entro com uma parte, a pessoa entra com a outra, e a gente se conecta junto, e eu ajudo ela a achar o caminho, e ela se conecta e entrega o resultado. Mas até virar essa chave, achar que todo mundo faz do jeito que eu quero, da forma como eu quero, foi um pouco sofrido, né? Costumo dizer, e com certeza eles vão assistir, porque eu vou mandar esse link para eles. É, cara, foram 6 meses doloridos para todos nós, mas depois realmente a gente conseguiu, sabe, construir um. Depois que a ficha cai, você entende um pouco melhor como que é, as coisas facilitam muito, né? Eu vejo que é um Exato. erro que a gente comete, assim, e na tentativa de acertar. Como você disse, é o caminho que a gente sabe fazer. Então, a gente é mais fácil ensinar ele, né? Só que cada um tem seu próprio jeito de ser. Então, Sim, pessoal, quem está assistindo aqui, tenha paciência com o seu GD recém-promovido. Ele está é tentando isso aí. acertar. Muitas das vezes ele coloca um peso grande para testar o pobre coitado ali. E é desafiador porque ele também está no processo de adaptação na nova realidade. E é unânime dizer, Guimar, todas as pessoas que eu conversei, que chegaram num patamar alto na carreira, eles falam que a virada de chave de rap para GD é a mais complicada. De GD para GR, GR para GN, GN para diretoria, é desafiadora, mas não tanto como de rap para GD. Essa é a que mais desafio profissional. E Não, com com certeza. relação à nossa profissão do rap no campo ali, cara, quais você vê as maiores mudanças na tua percepção lá de trás, quando você começou como estagiário, para o que você observa hoje acompanhando o seu time no campo? Então, se você for analisar e avaliar quem tem 20 anos, 30 anos de indústria, ele vem se tendo uma mudança, né? E essa mudança é natural, acho que tudo evolui, a nossa profissão ela tem que evoluir. E lá no início a gente percebia que não existia tanto, digamos assim, tanto controle, né? Assim, você não precisava ter tantos dados em mãos para você ter algumas tomadas de decisões. A gente vê que é uma quantidade menor de concorrente, a gente percebe também que havia ali digamos, uma aceitação, né, digamos, do nosso cliente, porque ele também vinha de um momento mais confortável, hoje está tudo muito mais apertado, no sentido de que o nosso cliente ele também está muito cheio, ele tem pouco tempo, então nós precisamos maximizar as informações. Então, o que eu acredito que a parte do digital realmente ela teve uma pós-pandemia, uma aceleração muito grande. Então, a gente se privava de falar com o nosso cliente somente no consultório. Hoje, nosso cliente ele exige de você uma informação, uma dúvida no WhatsApp. Então, você tem que estar muito mais conectado e antenado com o que você trabalha, você tem que gerenciar melhor o seu tempo, porque a gente percebe que muitos queixam do fluxo de informação, mas a informação por informação é informação, mas a informação conectada, trabalhada e alocada, ela é de muito sucesso, o seu trabalho. Então, hoje a gente tem muito controle, digamos assim, para gerenciar melhor, né? Kaori Ishikawa fala que a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente pode medir. Então, hoje nós temos um fluxo de informação para medir todo o nosso trabalho, para a gente ganhar mais tempo, gerar mais negócios.
e o representante tem que estar muito mais conectado. Então, ele tem que estar mais atento aos e-mails, tem que estar atento ao sistema, ele tem que olhar para dentro do negócio dele, ele tem que gerenciar o negócio dele. Não tem mais tempo do gestor vir a campo para abrir o setor dele, para falar dos concorrentes, para falar, sabe, aonde ele vai, o que, que ele tem que fazer. O representante ele precisa entender o que está acontecendo, qual produto, qual concorrente, quais são os clientes que ele não está atingindo, o que ele está falando, se ele está hoje buscando mais conhecimento, quantos de nós abrimos, sabe, o material da empresa, fazemos a provinha, entregamos, nunca mais abrimos, sabe? Quantos de nós temos inúmeras ferramentas nas mãos e não utiliza? Então, o que eu posso perceber e ver isso dos meus 12 anos de gestão, é que sempre aqueles que se destacaram foram aqueles que estudaram mais, buscaram conhecimento, e não só dentro da indústria farmacêutica, sabe? Você tem que buscar fora, você tem que buscar ferramentas que possam te ajudar para gerenciar melhor o teu tempo, para você entender mais de conceito, para você poder falar melhor e falar muito bem, se comunicar. Comunicação hoje é algo que está, sabe, digamos assim, uma situação meio que muito boa e ao mesmo tempo muito ruim, porque as pessoas não sabem utilizar a comunicação da forma talvez que seja mais Assertiva. efetiva, né? Então, assim, Exato. saber falar, ouvir, e tudo isso busca de quê? De conhecimento. Então, não dá para o representante hoje, lá de 12, 16 anos atrás, vou colocar da minha época, né? Que hoje eu tenho uma baita ferramenta nas mãos, né? Um equipamento, aonde ele me traz sistemas de última tecnologia, aonde me traz dados, inclusive alguns até em tempos quase que reais. Eu ficava sabendo com a minha cobertura de cota 3 meses atrás, né? Hoje, o representante tem em mãos, né, a projeção de cobertura de cota, ou seja, de uma semana, de dias atrás. Então, assim, entender que esse fluxo de informação e a tecnologia que veio é para ser utilizado. Exato. É uma coisa que eu vejo de uma mudança é que lá atrás a velocidade da informação não era tão intensa como hoje. Mas isso não é só na indústria farmacêutica, é a nossa sociedade que mudou muito, né? Sim, Então é um ponto que a gente tem que se adaptar para sobreviver hoje. Não é só manter o emprego. E lá atrás, isso, né? Isso trouxe para a gente o quê? Que lá atrás a estratégia que a gente conseguia implementar para ter um resultado mais agressivo, ela tinha uma vida útil gigante. Hoje, a vida curta é cada vez menor. E é isso isso. faz, obriga o representante a estar se reinventando continuamente, né, no trabalho no dia a dia, a desenvolver novas competências, novas habilidades, numa velocidade muito maior do que a gente tinha lá atrás. Só que isso é da sociedade moderna. E não tem como você querer ir contra um sistema que está acelerado a todo vapor. Ou você entra na velocidade do sistema, ou você vai ficar para trás, vai se tornar obsoleto, vai se tornar algo que o mercado não quer, e aí já era. A energia e o tempo que você vai ter que dispor para recuperar esse tempo perdido vai ser gigante. Muitas vezes você não vai estar disposto a pagar esse preço. É Então, isso é aí. fundamental hoje você estar acompanhando a tecnologia, a velocidade da informação para você conseguir estar no nível que o mercado exige de você. Infelizmente, é algo que o mundo moderno trouxe que não tem para onde fugir, É não é isso aí, meu mesmo? querido. Não, a gente tem que. Hoje, eu trabalhava com planilha de Excel, hoje tem Power BI, cara. Olha só que legal, né? A gente trabalhava com ferramentas que tinham um delay de informação muito grande, hoje é tempo real, né? Então, Exato. você consegue, dentro do espaço de um curto período de tempo, você consegue já agir diante de cenários que até então não estão favoráveis, mas que você tem um prazo, porque a informação chegou muito rápido, entendeu? Então, E o delay não, está ficando cada vez menor. e vamos levar para o nosso cliente. Olha como o médico hoje é conectado, né? A gente vê muito de quanto que a teleconsulta, né? Boa parte dos médicos hoje fazem bastante teleconsultas, dependendo da especialidade. Então, até ele teve que se adaptar Adaptar. na era digital, né? A gente tinha receio de mandar um WhatsApp para o médico. Hoje, o médico te manda um WhatsApp, você manda para ele, conversa. Se quer visitar ele, você manda um WhatsApp para ele, saber se, e aí, doutor, posso ir? Tá bom, não tá? E ele está conectado, porque ele fala com o paciente dele, ele fala com o cliente dele, o pessoal da clínica, né? Então, olha que ferramenta que nós criticamos no passado lá, né? Ah, não vou falar. Pensa o sacrifício que foi para nós na pandemia se comunicar com o nosso cliente, né? E hoje ele se comunica com a gente, hoje é uma ferramenta que acabou sendo muito, digamos assim,
utilizada, né, É pelo uma ferramenta nosso... de trabalho hoje, não tem jeito. Sim, não tem como, né? Hoje é tão louco, porque quando a gente vai ligar para uma pessoa, a gente manda um WhatsApp, pode ligar para ela. É verdade. É uma coisa muito louca. E muitas vezes você vai ligar para a pessoa, você liga pelo WhatsApp, não pela linha normal. Sim, Cara, mudou completamente a comunicação. sim, E com isso traz certeza. para a gente o quê? A necessidade de se adaptar ao novo normal. Quem se adapta mais cedo, mais rapidamente às mudanças é quem mais está preparado para aproveitar as oportunidades. Quem se adapta depois que o tempo passa, passou. Com certeza, Ele está seguindo ali, ó, um fluxo que já está lá na frente. E com isso acaba certeza. trazendo, né, uma pressão muito grande para nós profissionais hoje no mercado, né? E aí, como lidar, Guimar, com essa pressão e com as altas expectativas que a indústria farmacêutica tem aí dos seus profissionais? Olha, Elber, é uma pergunta bem interessante, porque, assim, mesmo muito focado na indústria farmacêutica, eu converso com todos, vários colegas de outros segmentos, né? Então, bancário, automotivo, né? A gente pega a parte de maquinários, enfim, e a gente acaba conversando para entender e saber o termômetro também do ambiente que você está. Então, tá todo mundo nesse mesmo ciclo. E aí eu lembro o meu primeiro aprendizado de vendas, né? Quem não consegue conviver com pressão, primeiro deve mudar de segmento, porque vendas, a pressão da vendas é para você construir resultado, ganhar dinheiro, ganhar prêmio. Então, assim, você é cobrado para você ganhar. Vendas é isso. Quanto mais você vende, mais você bate cota, mais você ganha. Eu aprendi com 12 anos vendendo picolé. Eu voltei com os picolé a metade descongelado. O dono da sorveteria falou assim: da próxima vez, se você voltar aqui, você vai ganhar um cascudo, moleque. Eu tinha 12 anos. Eu olhei para ele assim, eu fiquei meio com medo do tiozão, sabe? Mas eu voltei, vendi todos os picolés e ele me deu parabéns. Aí eu falei: caramba, foi aí que eu descobri o segmento de vendas. Quando eu não vendo, eu tomo chicote. Quando eu vendo, eu ganho parabéns. Parabéns! Ele ainda me deu 5 picolé ainda mais. Não, leva 5 picolé para você chupar em casa que você bateu a sua cota aqui. Então, aí eu gostei daquilo, sabe? E eu acho que quando a gente traz para o nosso segmento, é como eu falei, é, a gente tem uma concorrência muito acirrada, a gente tem um cenário político e social no mundo inteiro, mas trazendo para o nosso país muito difícil. Então, hoje em dia, cada vez mais as margens estão apertadas, então, cada vez mais precisa das pessoas de venda que se destacam, são premiadas por isso, e elas entendem que isso é necessário para o negócio, para a saúde do negócio. E nós entendemos o seguinte, eu entendo assim, lá da época do picolé, né? Eu falei assim, cara, se existe pressão, se existe cobrança, porque existe expectativa no meu profissional, certo? Se eu estou ali desempenhando aquela função, eu tenho as prerrogativas de entregas que a empresa, obviamente, necessita. E diante dessas entregas, o que a gente não pode perder é a nossa paz. Então, assim, você tem que parar, respirar, achar o ponto em que você não está desempenhando tão bem e consertar, como uma engrenagem. E vendas é uma engrenagem. Todas as pecinhas têm que funcionar. E lidando com essa pressão que a gente tem, a primeira coisa é acreditar em você, no seu potencial, saber do propósito que você está naquele negócio. E a pressão, ela se torna uma forma de dizer: ei, eu acredito em você, quero te premiar, quero te dar um prêmio, sabe? E muitas das vezes, Elber, não é justo. E você tem que olhar para isso, cara, estou trabalhando, estou desempenhando, por que que o meu resultado está chegando? E a empresa está cobrando? Tá, é vendas. Vendas é cobrança. E, obviamente, a gente tem digamos assim, uma pressão maior nos dias atuais e vai ser maior lá na frente, porque o mundo evolui, tecnologia, informação, conexão, a gente vai surgir novas moléculas, vai surgir novos concorrentes, e, obviamente, eu sempre falo que a pizza é para todo mundo, sabe? É aquele pedaço, aquela pizza ali, cada um pega o pedaço que merecer. Então, para lidar com essa pressão, cara, primeiro, eu acredito no meu potencial, eu acredito que aquilo é uma forma de eu me melhorar, de eu sair da minha zona de conforto, obviamente, e saber que eu sou extremamente premiado por isso. Então, quando você leva o lado positivo da pressão, não é que ela deixa de ser tranquila, não é isso. Pressão é pressão, cara. É como eu levar um cascudo se eu não vendesse, eu não vendi os picolé, eu Picolé. ia levar um cascudo da próxima, sabe? Ia ter um castigo para mim.
mas eu utilizei o quê? Eu utilizei de olhar para dentro de mim, do meu potencial, da forma como eu vim atuando, melhorar a forma como eu conecto, enfim, nesses 16 anos, eu digo que todo ano eu me reinvento, eu melhoro alguma coisa, sabe? Não dá para eu ser mais o Agmar que eu era 16 anos atrás lá, não dá para eu ser o gestor que eu era 12 anos atrás. Então, essa pressão, ela se torna um fator de motivação para você melhorar cada dia. E, cara, qualquer segmento, até na tua família, na tua casa, tu tem que melhorar. E por que que tem que melhorar? Porque as pessoas geram expectativa de você. E essa expectativa, ela é nutrida através da recompensa que seus familiares te dão, né? A sua empresa te dá. Então, essa pressão, cara, eu lido dessa forma. Eu lido como um fator de melhoria contínua, desenvolvimento contínuo e, obviamente, ser premiado por ela. Exato. Porque a gente que trabalha com venda sabe que o dia 31 é só o fechamento de um ciclo para começar outro no outro dia. E não tem como ser diferente. A gente escolheu trabalhar com vendas porque a gente quer uma condição melhor. Porque se a gente for pegar um cargo administrativo, é um setor comercial que remunera melhor. E ninguém sobrevive sem vendas, porque toda a máquina funciona por causa das vendas que acontecem na ponta, por nós que trabalhamos com vendas. Então, não é uma coisa que qualquer uma pessoa vai entender isso. A pessoa tem que ter esse desejo de se desafiar continuamente, primeiro ponto, né? E a pressão, né, o estresse, há um estigma de que ele é ruim, mas ele é uma das melhores ferramentas para tirar a gente da zona de acomodação. O Sem excesso de dúvida. pressão, o excesso de estresse é que faz mal, que é o estresse que leva a gente para adoecer, para um desenvolvimento, um esgotamento mental, físico, emocional. A gente não tem que temer a cobrança, a gente tem que temer estagnar, porque quando a gente estagna, é que a gente vai parar de entregar resultados, principalmente nesse mundo hoje, com a velocidade do jeito que está. Então, cara, eu concordo contigo em tudo que você falou. Eu acredito que a gente precisa se desafiar realmente a cada dia e se desenvolver. Esse é um ponto que tem trazido, na minha opinião, e eu quero até ouvir a sua opinião sobre isso, Odmar, que é o respeito das mudanças, da velocidade da mudança, que tem feito a gente ter que se adaptar muito mais rápido ao cenário que é colocado para a gente do que anos atrás. E isso tem sido um fator estressor muito grande para muitos profissionais. Aí eu fazia assim, cara, hoje, o que você fez, terminou o ano passado fazendo, você vai querer repetir agora e não vai funcionar. É a nova realidade. E se você relutar contra isso, você vai estar criando mais um estressor, mais um dificultador para a sua entrega de resultados. Ou a gente se adapta rápido, ou a gente fica para o caminho. Como que você vê essa afirmação aqui? Perfeita. E por que que a gente fica pelo caminho? Primeiro porque a humanidade está em evolução, os negócios estão em evolução. Olha o quanto que mudou o negócio digital, né? A gente olha para o digital, o quanto que evoluiu, o quanto que cresceu, o quanto que os negócios estão muito conectados também em redes. Então, eu entendo o seguinte, que uma locomotiva que está passando, sabe, na sua estação todos os dias. Você tem que pegar ela, tem que ir por ela, porque ela vai te avançar, ela vai fazer você crescer, você vai se destacar, e você tem que entender que esse processo, ele é evolutivo. Então, a questão... engraçado, eu vi isso do meu avô, cara, e eu acho interessante trazer isso aqui. Meu avô falava bem assim, eu falava, avô, mas a sua época era assim, ele era... E hoje é assim, né? Pô, nessa época era o rádio, recebia todas as informações. Ele, sim, meu filho, era no rádio. Eu sabia quem era o presidente, quem não era. Meu filho, o dia que eu vi a primeira vez passar um avião lá na roça, sua tia-avó, lá, nós dois, eu e Maria, nós correu para debaixo de uma moita, porque nós assustamos ver aquele trem voando, sabe? De imaginar, achar que era o mundo vinha acabando. E eu falei assim, vô, e quando você olha para hoje, você olha para o passado? Ele falou, meu filho, a gente não pode temer o futuro, porque o futuro só traz coisas boas, sabe? Então, a gente está vivendo agora um momento que está vindo as IAs, inteligência artificial, sabe? E um dos principais legados da inteligência artificial é facilitar a vida das pessoas. Então, nós entendemos que o fluxo de informação, a gente entende que a nova maneira de enxergar, as novas tecnologias, a gente tem que entender que isso é uma facilidade, não uma dificuldade. E não precisamos temer o futuro.
Então, se eu preciso melhorar, desenvolver, eu tenho que correr atrás. Se eu não tenho isso, eu tenho que correr atrás de ferramentas para isso. Agora, o que eu não posso é ficar parado, ficar temendo o futuro, temendo o amanhã, temendo o ano que vem, temendo, sabe? Eu não sei se eu vou estar vivo o ano que vem, espero que sim, mas se eu tiver, eu vou estar preparado para ele. E é isso que a gente tem que ter essa conectividade, sabe? Eu não sei, eu posso estar andando aqui e aparecer um avião, nunca vi aquilo, sei lá, uma nave espacial, mas é o futuro. Sabe? Não adianta eu fazer como meu avô que correu para debaixo de uma moita junto com a irmã dele com medo do mundo acabar. E a gente tem que parar com esse negócio de achar que nossa, e aí, Elber, entra várias coisas que eu sempre falo. Às vezes a gente reclama, porque eu estou trabalhando demais. O que você está fazendo com o seu tempo demais, né? Então, assim, a gente coloca outras coisas que acabam saturando a gente, sabe? Então, assim, não definir prazos, sabe, datas, se organizar, realmente você vai sentir mesmo, mas o que a gente precisa é entender que o processo evolutivo continua, tecnológico continua, e a gente não pode temer isso. Agora, a gente tem que se preparar, né? O segredo é preparar e não temer. Teme quem não se prepara. Exatamente. A preparação, eu sempre digo, antecede as oportunidades. Você tem que estar antenado hoje para o mercado, para onde está apontando o mercado farmacêutico, porque se você não acompanhar, você vai ficar para trás. E a velocidade com que isso está sendo imposto para a gente ela é muito grande. Sem A gente parece que dúvida. fica correndo atrás do rabo, né, falando a mesma coisa, mas, cara, não tem para onde fugir mais. O profissional não vai ser substituído. Na nossa profissão, eu não acredito que nós vamos ser substituídos pela IA. Nós vamos ser substituídos por um outro profissional que sabe usar o IA. Aquele que não Com sabe vai ser certeza. substituído por outro que não sabe usar IA. Porque a inteligência artificial veio para ser um facilitador na nossa vida. E tem sido. Eu tenho ganhado tempo em muitas coisas utilizando a inteligência artificial aqui como uma ferramenta para me ajudar a ganhar tempo. E isso, cara, é um ganho de qualidade absurdo. Coisas que você demorava muito. Cara, eu tô aqui falando com você, tem um vídeo que eu coloquei para editar aqui, já saiu para mim vários recortes de um vídeo pronto que a inteligência artificial já fez para mim. Eu tô aqui conversando contigo, gravando esse episódio do podcast, a inteligência artificial está trabalhando para mim, fazendo recortes, cara. Sim. Transcrição de vídeo. Então, hoje, você vai ter uma informação estratégica na sua mão muito mais acessível do que nós tínhamos anos atrás. Agora, se você não acompanhar isso, realmente fica difícil, né? Você vai ter que investir tempo, energia e talvez recurso financeiro para poder alcançar esse conhecimento. Ele não vai vir de graça. Sim. Principalmente na nossa geração um pouquinho mais antiga, né? Você falou 4.3, eu vou fazer 4.5. Cara, não tem jeito. A tecnologia ela veio na nossa geração gradativamente, diferente dos nossos pais, né, que foi imposta uma necessidade para eles, mas veio meus filhos hoje. Cara, meu filho de 12 anos, ele já pega muita coisa autodidata. Você vê uma criança hoje, cara, com 4 anos, que já sabe que passar o dedinho assim na tela do telefone, ela vai mudando de Sim. vídeo. Ninguém ensinou para ela. A velocidade da mudança é uma coisa que quanto mais resistência a gente coloca, mais dificuldade a gente dá a gente põe para a gente mesmo. E o tempo hoje, né, cara? Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho refletido muito sobre isso. É o principal ativo que a gente tem, cara. Sem Porque é a dúvida. única coisa que a gente não consegue voltar. Se eu perder, eu fizer R$ 1 milhão e perder R$ 1 milhão, eu consigo em vida, talvez, recuperar esse dinheiro na totalidade ou parte dele. Agora, um ano perdido, cara, não tem, eu não consigo voltar no tempo. Um ano sem se desenvolver é um ano que você vai ter que colocar no próximo uma velocidade de desenvolvimento maior para compensar o tempo que você perdeu. Ou a gente entende isso e entra nesse modo de desenvolvimento contínuo, ou a gente vai ficar para trás. Não tem, eu não vejo outro caminho, cara. Não, perfeito, perfeito. E olha o que a gente tem hoje de ladrão do tempo, não é brincadeira, né? Porque o que a gente tem, a rede social, é prova disso. Eu sempre falo para as pessoas, até estou trabalhando um pouquinho nisso, assim, de jogar para fora algumas reflexões, algumas coisas. O Instagram hoje é uma rede de vendas. O Instagram não é uma rede social. O Instagram não foi feito para ter rede social. O Instagram foi feito para roubar teu tempo, fazer você olhar lá coisas que pessoas sonhando ter e têm, e fazer você sonhar e ter. Logicamente, tem algumas coisas muito boas, né? Tem algumas conexões muito boas, tem frases muito boas, mas as pessoas que pagam ali o Instagram, elas vão fazer gerar em você a necessidade de você estar conectado diretamente com o aplicativo. Olha para ver quanto tempo você passa na rede social, sabe? Ah, meu tempo está complicado, está difícil, mas olha lá quem está roubando o teu tempo.
né? Ah, tem pessoas que não têm tempo de ir na academia. Ah, porque eu tenho. Ah, não, beleza, olha lá, você passou 30, 40 minutos numa rede social, você não teve 30 minutos para poder fazer uma caminhada, entendeu? Então, Exatamente. então é isso, a gente tem que realmente entender que o futuro está aí, vai acontecer, vai chegar, a gente tem que estar preparado para ele, como o meu avô teve que estar preparado para o primeiro avião que ele viu. Depois que ele viu que não morreu do avião lá que passou em cima da cabeça dele, ele entendeu que aquilo era algo novo, entendeu? Então, e quem fica parado no passado, cara, ele fica lá mesmo. Olha a Blockbuster, né? Olha a Kodak, sabe? Passou na porta da Kodak o cara que falou, não, vamos digitalizar esse negócio, vamos para o digital, agora as pessoas não querem revelar foto, elas querem ter essa foto em algum equipamento para elas verem de novo, para elas entender, sabe? E a Kodak ficou, cara, para trás, né? E não É. só a Kodak, mas um monte de fábrica de máquina de fotografia, a Sony, que era líder, aquela coisa mais linda. Cara, no teu celular hoje tu tira foto, cara. Cara, daqui não tinha nem foto você vai precisar. Eu tava vendo uma propaganda agora que você consegue, cara, inteligência artificial, gerar várias fotos suas aí sem precisar de um Sim, fotógrafo. sim. Agora eu te pergunto, esse fotógrafo está preparado? Já está se preparando para isso? Porque não vai ser para todo mundo, claro. A gente está falando de uma maneira superficial aqui, né? Mas muitas coisas começaram assim, a mudar. E as pessoas vão assim, ah, mas comigo vai ser diferente. Aqui na minha empresa não é igual. Eu lembro quando a indústria farmacêutica começou alguns posicionamentos das multinacionais e alguns que eram de outras casas, não, isso é só lá. Aqui na minha empresa não vai ser. Até que bateu na porta dele também. A mudança, quando ela chega para todo mundo. Ah, com certeza, com E certeza. não tem como ser diferente. E o negócio ele evolui, né, cara? O negócio muda, né? Lá atrás, há 16 anos atrás, a gente via quanto que as pessoas não enxergavam bem as nacionais, né, as empresas nacionais. Então, até tinha um estigma que a multinacional eles falavam de uma forma até mais romântica, né? Romantizava. E eu olhando um pouco à frente, eu falei, nossa, quebra de patente, quem tem capacidade produtiva, quem tem força de vendas, né, quem tem capilaridade no país, e eu sempre, nada contra, trabalharia numa boa, numa multinacional, tem várias multinacionais que eu admiro bastante, mas lá atrás eu acreditei bastante, e assim, hoje a minha trajetória, né, pelas nacionais, cara, tem sido de extrema felicidade. E hoje eu trabalho numa empresa que ela é nacional, multinacional. A gente tem um centro de Exatamente. pesquisa lá fora, cara. Uma empresa brasileira está lá instalada no Canadá, sabe, no berço da tecnologia, sabe, de novas moléculas, para trazer para o nosso país o que de melhor tem lá fora, né? Não é a única, né? A gente vê o movimento das nacionais aí, e o mercado brasileiro é um mercado extremamente interessante em nível mundial, né? Nós estamos aí entre as principais economias na área da saúde. Todo mundo quer um pedaço desse mercado nacional e as nacionais conseguiram fazer um trabalho muito forte desse mercado retail de blindagem dele, né? Então Sim, hoje a gente tem um mercado aí dominado pelas nacionais. Coisas que alguns anos atrás, talvez, algumas pessoas falarem, não, isso não vai acontecer. e E o aconteceu. investimento em tecnologia das nacionais é uma coisa absurda. Eu recebi na gravação do podcast aqui um profissional com uma carreira muito bonita na indústria farmacêutica, foi diretor de várias multinacionais, e ele citou como uma das fábricas mais bonitas que ele já trabalhou, uma nacional. Ele já teve implantas na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros países do mundo, e citou uma planta nacional como uma das mais bonitas que ele viu. Olha Olha para só que você legal. ver. Então, a gente tem aquela estigma de patinho feio de considerar sempre a indústria nacional o pior, né? O brasileiro, isso e aquilo. Cara, nós somos um país diferenciado, a gente tem que dar mais valor para nós. E as nacionais estão aí hoje como uma grande força de vendas do Brasil. Quem é? Do laboratório farmacêutico. Os Com laboratórios certeza. nacionais. Em questão de tamanho, não tem para onde. E em faturamento também, hoje as principais também são as nacionais, né? Guimar, a gente já conversou várias vezes, cara, sobre os desafios, né? Que é ser um profissional acima da média. Eu queria que você falasse o que que você considera um profissional de alta performance. Qual que é a definição que você tem desse profissional? Ah, sem dúvida é aquele que conhece o negócio dele. É aquele que está conectado com as informações, é aquele que busca conhecer o seu cliente, é aquele que busca o conhecimento. A gente já meio que veio falando aqui no podcast,
mas aquele profissional que acaba sendo, se ele não é, ele vai ser de alta performance, é aquele que se dedica ao negócio dele, aquele que para olhar o que está acontecendo, é aquele que para avaliar de como é que foi a visita dele, aquele que para olhar como é que está agindo o concorrente, como ele pode agir, é aquele que está conectado e antenado com o que está acontecendo no mercado, é aquele que sabe, inclusive, transformar esses dados que ele tem em diagnósticos que ele não precisa esperar do gestor, esperar da empresa, esperar uma reunião, né? Hoje, o tempo do gestor no campo, ele sempre foi pouco, né? A gente não fica 30 dias como representante, a gente fica períodos cortados, né, Elber? E a gente tem-se E cada algumas vez menores, né? Cada vez menores ainda. cada vez menor, porque esse fluxo de informação pode ter certeza que o GD tá saboreando bastante, viu? Inclusive, né, até trabalhando bastante para reduzir e chegar no campo, digamos assim, uma quantidade mais ideal. Então, ele precisa ter um CRM muito bem estipulado, ele precisa saber do médico dele, ele precisa ter as informações, e-mail, telefone, entender do ambiente, ele precisa se conectar, entender como esse profissional pensa, ele precisa se conectar ao ponto de venda, precisa saber o que está acontecendo no PDV, sabe? Qual é a restrição que tem do paciente chegar até o medicamento dele, a questão de se conectar com todo o meio, então me conecto com todo o ambiente do qual o médico está inserido ali, desde secretária, desde as pessoas que estão mais próximas do médico, como eu me conecto com as pessoas do ponto de venda do PDV. Eu não preciso mais ir lá ver estoque, eu preciso me conectar com as pessoas, entender quais são os motivadores que levam ela a escolher o meu produto, porque elas têm diante do mercado, e algumas marcas favorecem isso, ela pode fazer com que o cliente escolha a marca que seja mais acessível, depende do laboratório ou não. Então, ele precisa entender que eu estou indo lá levar um valor também, eu também estou indo lá ajudar ele a cuidar do paciente, eu também estou indo lá mostrar para ele a vantagem que tem dele estar atendendo a minha receita, respeitando, né? Então, aquele representante que não arruma desculpa e arruma solução, ele tende a ser um representante de alta performance. Então, porque os meus médicos não estão me recebendo, ou então não querem prescrever o produto. Não, entenda o porquê. Será que você está conectando o teu propósito, o teu valor está chegando nele? Será que você está olhando para dentro dos dados que você tem da empresa e realmente você está trabalhando? Você está transformando aqueles dados em ações? Sabe? Eu vejo muito hoje a palavra estratégico. Eu sou estratégico, eu fiz uma estratégia, mas você não vê ninguém executando. Engraçado isso, sabe? E a E execução? o que gera resultado não é o pensamento, é a ação, né? Ação. É o que eu falo, se deixar e se muitas vezes, se você deixar na nuvem, ainda se perde, né? Que você, eu vou fazer isso. Aí você não anota, não coloca, não planeja. Próxima visita, você já se esqueceu do que aconteceu, Já esqueceu, sabe? já era. Já Principalmente era. nesse excesso de informação, a gente divagueia, né? Deixa a mente e não consegue, cara. Dificuldade de concentração hoje, de prestar atenção, é generalizado. Sim, o representante hoje que ele deixa para chegar na casa dele para lançar a visita, sabe? Saiu do médico, lança a visita, faz a reflexão do que eu fui bom, o que eu pude melhorar. Será que eu trouxe, o médico comprou meu propósito, não comprou? Pensa, reflete, sabe? É tão bonito falar em pré-visita e pós-visita, mas o mais bonito é executar isso, sabe? Então, assim, pensa o que você vai falar antes, tem o diagnóstico, nem que seja o sim ou não. O não a gente já tem, né? Eu acho que assim, o vendedor ele não precisa ter medo, não. Precisa ter medo de. Rapaz, vendedor, e aí eu falo vendedor, porque é uma coisa que eu coloco muito. Antes de tudo, nós vendemos algo, nós vendemos um projeto, né? Então, o nome propagandista, a gente não faz uma propaganda, a gente leva solução para a vida das pessoas. A gente vai vender esse conceito. Então, se a pessoa não entende o que ela vai fazer, e detalhe, o pior é o que deixa para pensar lá dentro, sabe? E sai, esquece o que falou, né? Então, assim, não anota o que falou. Então, assim, tipo, e não é honesto consigo mesmo, né? A gente tem que ser honesto com a gente. Poxa, eu não fui bom nisso, preciso melhorar nisso, preciso fazer aquilo, preciso cumprir minhas agendas, preciso
cumprir com o meu roteiro, e eu Só assim preciso... que a gente consegue evoluir, né? Quando a gente faz essa Sim, autorreflexão. Porque se a gente ficar escondido atrás das dificuldades, a gente nunca vai sair dessa estagnação, dessa jamais, acomodação. Não jamais. tem jeito. Não, sem dúvidas. E assim, eu já tive nesses meus 12 anos, já liderei várias equipes, tive o prazer imenso da 60% de todos os representantes que trabalharam comigo foram promovidos. Tive a grande satisfação de promover um gerente de contas, de promover um gerente de produto, promover um GD, que inclusive depois virou regional em outra casa. Legal. Tive o prazer de, sabe, de reconhecer altas performances, e todas essas pessoas que se destacaram eram pessoas inconformadas no sentido de sempre estar querendo melhorar, são as pessoas que mais trazia para mim inputs para discutir, são pessoas que ligavam, cadê você, chefe? Vem andar comigo, preciso falar com você, ou então nem esperava, ligava, né? Ou então hoje com o WhatsApp manda o áudio, né? Você manda o áudio, ó, chefe, isso aí me responde quando dá, entendeu? E aí, se eu ouvir duas, três vezes, porque realmente tem um conteúdo interessante, merece uma resposta, merece um posicionamento, e na maioria das vezes, Elber, eu não vou para achar o problema para tentar resolver, não. Quando eu vou, ela já me traz o problema e fala, ó, tem essa opção, eu já pensei, sabe? Muitas vezes você fala, qual que você acredita que vai ser a melhor? E a pessoa é essa. Mas essa que você pensava, não, mas conversando com você, eu acredito nessa. Tem certeza? Tem. Então vamos trabalhar junto, vamos acompanhar. E acompanhar resultado. Não adianta eu esperar o final do mês para eu olhar se eu bati a cota ou não. Sabe, não adianta eu esperar o meu gestor vir para abrir o meu DDD, ou, né, meu gestão de território, ou para abrir como é que tá os meus receituários, enfim, como é que está o concorrente. Então, todas essas pessoas de alta performance são pessoas que buscam conhecimento, são pessoas que estão conectadas, são pessoas que são resilientes, são pessoas que elas se reinventam, e elas fazem isso não porque ela quer mostrar para ninguém, ela quer mostrar para ela mesma que ela é capaz. Então, se você quer ser alguém de alta performance, reconhecido, faça antes dos outros virem fazer por você. A gente nem tem tempo, Exatamente. né? Não tem. Hoje não tem condições de E fazer se não isso. sabe, Elber, pergunta. Olha para Vá um atrás de colega de ajuda, alta né? performance, pergunta para ele o que ele está fazendo, sabe? Exato. Busca Exato, conhecimento. cara. Se ninguém na empresa te dá essa resposta, busque ferramentas fora, Vá sabe? atrás, vá Vai atrás. atrás, mas entenda que o precursor do sucesso é você. Perfeito. E me fala uma coisa, como me preparar para ser esse profissional desejado pelo mercado? Como eu falei para você, muitas vezes, se você não tem o conhecimento, digamos assim, dentro da empresa, busque fora, né? Então, a gente fala muito assim, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma nova faculdade, e você vai abrir muito o leque, e você não vai aprofundar no teu negócio. Então, busque ferramentas, busque pessoas que possam te trazer a vivência, possam te trazer a realidade do negócio, se conectar com o negócio. E uma das coisas que eu sempre falo, é, eu posso, obviamente, entrar em outro negócio e dar meu pitaco, minha opinião, mas eu só vou entender do meu negócio se eu estiver inserido nele. Então, busque pessoas que estão inseridas, né? Não falar de você assim. Hoje você faz esse trabalho que é fantástico. Eu não vejo no Brasil quem busca isso, mas a gente sabe que o tempo de um gestor hoje no campo, mesmo que ele venha e você deposite nele toda a sua capacidade de aprendizado nele, você não vai conseguir obter isso da forma como você pode obter em um profissional como você, Uber, né? Que na realidade você já traz uma vivência, já traz um conteúdo, já traz um conceito, traz pilares para essas pessoas que querem acelerar o conhecimento, não só você, mas como outras pessoas. Mas quem trabalha hoje dentro para melhorar as pessoas, para ajudar as pessoas a construir resultado dentro da própria indústria, com a vivência de indústria como você tem, que eu vejo no Brasil só você. Não porque nós somos amigos, mas você sabe o quanto que eu sou muito sincero em falar. Então, essas pessoas que vêm aqui no podcast, as pessoas que te procuram, com certeza são pessoas que estão
buscando essa alta performance, que estão buscando conhecimento. E não só isso, mas perguntar, né, para o teu gestor, perguntar para o teu colega de equipe, buscar quem está em melhores performances, sabe? Até o concorrente te ensina a ser melhor, sabe, cara? Então, assim, o ambiente é muito propício para o conhecimento. Agora, o passo que você quer dar, ou a necessidade que você tem que saber o que você precisa e buscar as ferramentas certas para isso. Sensacional, meu amigo. Não tem jeito, né? Hoje a gente precisa fazer algo do que simplesmente esperar só o que a empresa entrega para a gente. E eu vejo que hoje nós temos pessoas que fazem isso, né? Como você falou, tem eu, agradeço suas palavras aí, e tem outros profissionais também no mercado. Algum deles você vai se identificar para poder fazer um trabalho de desenvolvimento. É preciso fazer algo, não ficar na zona de conforto e buscar se desenvolver continuamente. Hoje isso é uma demanda do mercado, não é. Antigamente a gente fazia essas coisas, era algo acima da média para a gente fazer. Hoje é uma necessidade fundamental para você sobreviver e ter uma empregabilidade de médio e longo prazo. E não se tornar uma mercadoria que o mercado não tem interesse. Se o mercado não tem interesse em você, a tua empregabilidade está em sério risco. E a gente tem visto muitos colegas que não têm conseguido voltar para o mercado, porque não tem hoje, o mercado não vê neles atrativos, por diversos motivos. Não estou falando aqui que são pessoas ruins, não. O mercado não vê. E essa contínuo desenvolvimento vai diminuir, minimizar a chance dessas coisas acontecerem na nossa carreira. Ah, com Então certeza. a gente tem que ir atrás, não tem jeito. Meu amigo, quero agradecer demais aí, cara, a tua participação aqui e te deixar aí das suas últimas considerações para a gente encerrar esse episódio de hoje. Cara, muito obrigado pelo convite, né, Elber? Para mim estar aqui conversando com você, falando um pouco da minha trajetória na indústria farmacêutica, de alguma forma inspirar as pessoas a acreditar, a trabalhar, a buscar sempre o seu melhor, dizer para quem tem um tempo menor, até mesmo para quem quer entrar na indústria farmacêutica, é um segmento maravilhoso, sou extremamente realizado, mesmo diante de todos os cenários que a gente enfrenta e evolui, são cenários que me melhoram a cada dia. Então, assim, sou muito feliz pelo que eu faço, é muito bom e para mim é prazeroso compartilhar o quanto que eu gosto, o quanto que eu adoro e vivencio isso aqui de uma forma muito, muito viva. E poder sempre levar, né, esses mesmos conselhos aqui que eu dei para os meus liderados e vê-los evoluindo e crescendo, para mim é algo que me deixa muito grato, né? Eu sempre falo assim que meu sonho é ser liderado por alguém que eu liderei. Então, que ela cresça e desenvolva. Então, para todos que estão ouvindo aqui, é que pegue esses conselhos, né? Que pegue essas aspirações e dê o seu melhor, busque o seu melhor, que com certeza, né? Lá o vendedor de picolé de 12 anos que ia levar um cascudo porque voltou com alguns picolés, foi premiado em vender mais, em entregar mais. Então, antes de ficar pensando, poxa, eu não estou bem, meu resultado não está legal, busque melhoria, melhore a si próprio e vá para cima, acredite, a evolução faz parte do negócio e entenda que a pressão é uma motivação para você melhorar. Então, vamos encarar esse segmento nosso aí cada vez mais com positividade. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço essa participação sua especial aí pela nossa amizade, por tudo aí que construímos ao longo desses anos aí de amizade, cara. Agradeço muito a tua presença, muito feliz aqui hoje nesse episódio 54 poder gravar contigo. Tenho certeza que vai contribuir muito na carreira de quem está assistindo aqui ao vivo e também de quem vai assistir posteriormente a gravação. Tá certo? Então, pessoal, encerramos aqui mais um episódio 54. Eu convido você mais uma vez, curta, compartilhe, comente aqui esse vídeo para que possa alcançar mais e mais pessoas. Fiquem com Deus. Fui!